Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um episódio do Pode Saber, episódio número 7. E o tema dessa vez é de musculação, treinamento físico e hipertrofia. E para falar disso, eu trouxe dois especialistas, o Elton Gondinho e o Bruno Nobre. Cara, se apresenta aí, Elton, para o pessoal te conhecer. Boa tarde a todos. Meu nome é Welto Godinho. Eu vou trazer só um pedaço do currículo acadêmico, né? Eu sou profissional de educação física, tenho especialização em treinamento de força, mestrado em ciências fisiológicas e doutorado em ciências fisiológicas. E a título de curiosidade, né, sou ex-competidor de fisiculturismo e treino há mais tempo do que a minha vida acadêmica, né? O Então cara sou ganhou uns apaixonado, campeonatos aí na Men's Physique, ganhei que o pessoal falou já, né? isso, ganhei alguns campeonatos. Sou um grande entusiasta da musculação e um estudioso também, por isso que é aquilo que a gente gosta de estudar. É um prazer estudar musculação e falar sobre o assunto também. Valeu, obrigado aí pela disponibilidade, vai ser que a agenda dos dois deve ser certamente caótica, então tirar aí umas horinhas pra gente conversar. E o Brunão tava treinando ontem quando tive a feliz coincidência de encontrar ele por Oi. lá. Se apresentei, Brunão. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui com o Elton, que é um parceiro. Meu nome é Bruno, eu sou formado em Educação Física e na época era licenciatura e bacharelado, né? Licenciatura plena. Tenho um mestrado na área da obesidade, da ciência do desporto, né? Minha investigação foi na área da obesidade. Também tenho um doutorado na área da obesidade, que foi também minha temática do doutorado. E hoje eu trabalho muito com exercício no tratamento das doenças crônicas. E mais especificamente também faço parte da equipe do Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes, lá do Hospital São Camilo, em que a gente trabalha diretamente com pessoas que têm obesidade, diabetes, hipertensão ou alguma doença crônica, e principalmente pós-cirurgia bariátrica. Sou membro da Câmara de Saúde do CREF, né, no qual é presidido pelo nosso amigo, o Elton Gondinho, e também sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E o que eu fico muito feliz e lisonjeado com isso. A gente tem feito um trabalho muito legal com essa população e é o público que realmente eu tenho focado o meu estudo atualmente, tá? São pessoas que realmente têm essa necessidade de um exercício físico um pouco mais cuidadoso, né? Diferenciado, específico, seguro, para que seja mais eficaz, né? Então, mais ou menos dentro dessa perspectiva, E minha área de atuação hoje. os teus estudos aí com relação à bariátrica são para treinamento físico para paciente bariátrico? Hoje eu sou membro do CETOD, que é o Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes, e lá a gente trabalha exatamente com as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Então, o cirurgião opera, com 15 dias antes de voltar para o cirurgião, até ele faz uma consulta comigo, eu faço uma avaliação, e aí a gente faz o planejamento de treino dele, que são mais ou menos um cuidado especial nos primeiros 90 dias. Então, a gente tem feito um trabalho bem legal lá. Cara, sobre bariátrica, eu não sei se tu conhece o Gordão da XJ, é um cara da internet, talvez em São Paulo, ele é muito, muito, muito grande. Ele pesava 340 quilos e aí ele precisava perder uns 70, 80 Para para poder fazer para poder fazer a bariátrica. A bariátrica já é um negócio para a pessoa perder peso, e por que que uma pessoa muito gorda assim não pode fazer? É interessante a gente primeiro classificar, né? Como é que o indivíduo pode realizar, como é que ele está elegível para fazer a cirurgia bariátrica. Primeiro, hoje o diagnóstico da doença obesidade é dado pelo IMC, que é peso dividido por altura ao quadrado. E hoje a gente tem algumas classificações que não existiam antigamente. Então, hoje o IMC hoje para elegibilidade e diagnóstico da doença é 40, né? Então, se você tem um IMC de 40, você está elegível a não ter nenhuma outra comorbidade e já está apto a fazer a cirurgia. Mas a doença obesidade, ela é caracterizada com IMC a partir de 30, tá? Então, nós temos o IMC 30, que é uma pessoa com obesidade. Nós temos o IMC de obesidade grau 2, que é acima de 35, obesidade mórbida, obesidade grave acima de 40. E agora nós temos duas novas classificações, que é a super obesidade e a super obesidade. O pessoal foi bem criativo na hora Foi de muito fazer essa criativo, Já meteu um viu? classificação, ultra. né? Tá? Então, super obesidade. Então, no caso que você falou, se encaixa na super obesidade. E eu sou um curioso e um estudioso da área, e recentemente eu estava no centro cirúrgico acompanhando a cirurgia bariátrica, juntamente com os três cirurgiões, né? Porque fica o cirurgião principal,
fica o cirurgião, que eu chamo de cameraman, né? Ele fica colocando lá a câmera, e fica o cirurgião afastando os órgãos e até mesmo a gordura para que o cirurgião-chefe ele consiga fazer o tipo de cirurgia. Hoje, as cirurgias mais realizadas no Brasil é a bypass e a sleeve, que é a gastrectomia vertical. É como se fosse uma corta 75% a 80% do estômago e a outra faz uma ligação lá do início do estômago para o final do intestino, tá? Para a gente ser bem resumido aqui. E aí, essas pessoas, imagina que pessoas com super obesidade ou super obesidade têm um acúmulo de gordura visceral muito grande. Então, como é que o médico ele tem acesso para fazer a cirurgia? Antigamente era cortava aqui do externo até o final do abdômen, passava aqueles afastadores assim, e aí ele ia ter acesso. Hoje não. Hoje é Os furinhos, furinhos, né? Aí Então, o por cameraman. vídeo, o cameraman, por vídeo laparoscopia, é injetado um gás, que é um CO2, o abdômen infla, justamente para que tenha espaço para que o médico consiga estar aqui fazendo a cirurgia, né? E ele tenha o acesso, né? O vídeo, né? Ele tem espaço para realmente ver. Aí tu imagina que tem muita gordura ali acumulada, gordura visceral. Tem espaçador que Não desse tem jeito. espaçador, não tem espaço para que ele consiga realmente fazer a cirurgia. Dificulta muito a cirurgia para o cirurgião que tem que. Primeiro, ele tem que afastar a gordura todinha do órgão, que é muito complexo. Cria como se fosse uma capa entre a gordura e o órgão. E ele tem muita dificuldade para fazer isso. Não, é um tecido colágeno mesmo, né? Então, é como se. Não é uma fáscia, né? Mas, assim, é como se realmente ficasse preso por um tecido conjuntivo e ele tem que ali tirar aquilo. E aí é muito complexo, vai demorar muito mais a cirurgia. Além disso, o paciente que tem super obesidade ou super obesidade, o paciente está muito inflamado, né? E a anestesia, eu conversando com o anestesista, tende também a Tem muita passar anestesia. mais, né? Tende a ter que ter mais anestesia. A gordura retém muito anestesia, o paciente demora muito a voltar. Então, é uma série de complicações que vai desde a parte mecânica para o médico conseguir acesso, desde a parte inflamatória e desde a parte da anestesia, né? Então, por isso que... E, além disso, o comportamento, né? A pessoa já mudar o comportamento. Poxa, eu tenho que fazer exercício porque ele vai fazer parte do tratamento junto com a cirurgia. Bruno, essa camada mais espaçada, eu tô tomando o teu lugar só Olha, tá aqui rapidinho, também, viu? pô. Essa camada mais espaçada é a nível do tecido adiposo. É a nível de tecido adiposo e... Como assim? Não entendi. A camada mais fibrótica, que tu disse que não Sim, era colágeno. ela fica como se fosse uma gordura mesmo, a gordura que fica encostada no próprio órgão, no fígado, no Ah, estômago, a pronto. gordura visceral, né? Então, é tanto que tem um momento lá nos vídeos que ele já cortou o estômago tá fora, né? O pedaço que ele tirou, aquele 75%, então ele precisa tirar esse pedaço, né? O pedaço que foi tirado, que ficou ali só em cima da camada gordurosa, ele já tende a pregar novamente, né? Então, Eu perguntei porque quando o adipócito está inflamado, ele muitas vezes ele começa a liberar placas lipídicas que se acumulam em outros órgãos, né? Que é a gordura ectópica acaba atrapalhando o metabolismo dos outros órgãos e tem um processo de formação fibrótica. é a aderência, né, que eles chamam, Pronto, a aderência do conteúdo fibrótico na própria é gordura interessante ver isso ao vivo, né? É vivo, muito é legal, legal. gente. Foi uma experiência assim. Olha a quantidade de detalhes que eu estou falando para Sim, vocês sim. do que é uma cirurgia bariátrica. E se um profissional que eu gosto muito de ir a fundo na doença, né? Se eu trabalho com aquilo, você tem que ir desde o processo cirúrgico até o tratamento que você realmente domina. As pessoas podem perguntar assim: poxa, mas tu nem vai fazer a cirurgia? Mas é importante a gente entender por que que alguns exercícios são, por exemplo, contraindicados nos primeiros 45 dias. Imagina teu abdômen ser perfurado, né? Então, Sim. o tamanho de uma cânula daquela dá mais ou menos um dedo, né? E aí o tamanho da cânula, ela pode realmente perfurar, enfim, e aí dar algum tipo de problema, né? Então a gente consegue entender melhor os procedimentos, as coisas e, de certa forma, prescrever um treino mais seguro para o paciente. Aí, Elton, uma alternativa, né, para não chegar nesse caso extremo, é se precaver dessa doença. Da obesidade. Isso. E um dos caminhos eficientes para fazer isso, eu imagino que seja a musculação. Eu queria que tu falasse para uma pessoa saudável ou para uma pessoa que, enfim,
tem uma vida comum, quais são os benefícios que um treinamento de musculação pode dar para essa pessoa? A musculação ela traz vários benefícios naquele cronograma que a gente discutiu antes do podcast. A gente viu várias condições lá que são minimizadas ou até reversíveis com a prática do treinamento de força. Então, por exemplo, né, tem processos que são inevitáveis, como o envelhecimento, mas você pode ter um envelhecimento com muito mais saúde, praticando treinamento de força. Em casos como a diabetes, a musculação é praticamente um remédio, que ela faz com que canais específicos de transportadores de glicose que não estão na membrana do músculo e gordura migrem para a membrana, né, que são os glúteos 4. E no caso da obesidade, a gente tem um componente genético também que influencia na obesidade. A gente tem um componente social. Tem um artigo muito interessante de 2020 que ele traz os diversos aspectos que estão contribuindo para o aumento do peso a nível mundial. A gente tem países onde 30% da população tem um IMC acima de 30, sendo classificado já como obesos, né? E isso não é resultado de um fator único, a gente não pode atribuir só a baixa dos níveis de atividade física ou só a falta de exercício físico, um fenômeno global, multifatorial como é a obesidade, porque a gente tem interferindo nisso a facilidade de acesso à alimentação, a quantidade de alimentos ultraprocessados, fatores culturais, fatores antropométricos, fatores sexuais que influenciam nesse acúmulo de gordura. Mas sim, a pessoa tem menos risco de chegar a esse peso excessivo, né? Lembrando que a obesidade é o extremo, né, do excesso de peso, tem menos risco se ela for fisicamente ativa. E a partir do processo obesogênico já instalado, a musculação ela tem que caminhar, a musculação, qualquer tipo de exercício, né, tem que caminhar junto com diversos outros procedimentos e diversas outras especialidades para ter sucesso, até mesmo em muitos casos, a poder chegar a um processo cirúrgico. Eu fiquei com curiosidade em relação a uma das perguntas, aí eu queria Vai lá. fazer aqui de novo. O Bruno falou que ele atende no pós-operatório, Isso. principalmente. No pré também. Ah, No pré e no pronto, era pós. essa a minha dúvida, porque A gente muitas atende lá vezes, nos dois. pronto, Até esse- para, desculpa, até para sim, preparar justamente isso, né? Para preparar o paciente para que ele possa realmente fazer a cirurgia menos inflamado, com menos gordura perfeito. visceral, né? Ficar mais fácil e menor risco no processo cirúrgico, apesar do risco ser bem baixo, tá? Tu falou menos inflamado, aí o leigo, né, quando escuta, ele deve ficar curioso, né? O por que que uma pessoa está inflamada, obesa, e um negócio que dói tanto quanto a musculação tem efeito anti-inflamatório? E no começo inflama, né? Sim, sim. Inclusive, um dos processos de hipertrofia, que a gente depois vai debater, né, porque é bem complexo, ele é dependente de alguns processos pró-inflamatórios, Uhum. iniciais principalmente. Mas o músculo, ele libera miocinas. Tem vários fatores pelo qual o músculo favorece o processo de anti-inflamação. Mas um dos fatores é um fator direto, né, que o músculo libera miocinas. Tem quase 1.000 miocinas já identificadas. Eu comentei contigo antes de começar, né? Eu trabalhei com uma delas no doutorado, que foi a irisina. Mas existe também a interleucina 6, que antes era vista só como um fator pró-inflamatório, porque ela é liberada por agentes pró-inflamatórios, né, como os macrófagos, mas ela, sem associação com outros fatores pró-inflamatórios, como o TNF-alfa, ela tem efeitos anti-inflamatórios. E ela é liberada em A mesma abundância. enzima tem efeito Ela pode ter isso. pró-inflamatório e anti-inflamatório. Isso, muita coisa no corpo da gente pode trabalhar em sinergia. Até genes, às vezes eu vejo pesquisas, né, o pessoal tentando identificar um gene da obesidade, por exemplo, né? A gente tem tanto múltiplos genes, já tem mais de 55 genes identificados que estão relacionados ao processo de obesidade.
E a gente ainda tem o pleitopismo, que é como esses genes trabalham juntos ou separados. As enzimas também têm essa função. Eu posso ter enzima que faz uma função e na presença de outra enzima ela acelera ou diminui aquele funcionamento dela. E tem muito fator epigenético, provavelmente, também associado Sim, à obesidade, né? Então, vocês, nas falas iniciais, comentaram alguns facilidade de comida, acesso à comida. Sei lá, o pessoal tá ficando mais preguiçoso mesmo. Puta, liga o Netflix, pede alguma coisa pra comer e fica lá sem... Por isso que puta, depois que eu comecei a treinar, velho, a minha vida mudou, de verdade, assim, eu cheguei... eu acho que eu falei isso em quase todo podcast, mas eu vou continuar falando. Eu era muito gordo, eu pesava tipo 95, 96 quilos. Aí eu emagreci para uns 70, 73 por aí. Aí por fator social e do meu ambiente, né? Eu voltei a engordar e tô agora de novo no processo de emagrecimento. E, cara, a vida da pessoa, depois que ela emagrece, muda muito. Tipo, cara, você se vê no espelho, se sente bem, você fica mais disposto. Antes, eu lembro muito, em 2023, tipo, no primeiro semestre, em maio, junho, sei lá, eu tava gordo, fui pro Beach Park com meu filho, velho, eu ficava cansado subindo a porra das escadas dos brinquedos. E, tipo, esse foi um dos momentos. Cara, eu não vou mais ser gordo, eu não vou mais ser fraco. Porque a perda de qualidade de vida que uma pessoa gorda, ou nem necessariamente gorda, mas sedentária tem, é muito alta. E é por isso que eu, puta, sempre vou trazer aqui o pessoal da educação física, da nutrição, do comportamento, para falar, da importância disso. E a gente já falou muito sobre emagrecimento, eu queria falar agora sobre hipertrofia. Você tem de um lado muita gente gorda querendo emagrecer, mas também tem o time dos magrelos que querem ganhar massa, ficar mais fortes. Como que se dá esse processo de hipertrofia? O que que o treino é necessário, né? A pessoa consegue emagrecer sem treinar, só fazendo dieta, mas não consegue ficar forte só fazendo dieta. Por que que o treino é tão importante para a hipertrofia? Eu vou puxar um pouquinho ainda da obesidade, tá? Tá, vai lá. Então, voltando para o lado da hipertrofia, a pessoa pensa que o indivíduo tem obesidade e não precisa treinar para hipertrofia, né? Mas existe uma nova classificação, não posso nem dizer uma nova doença ainda, né? Mas que é chamada de obesidade sarcopênica, né? Então, o que é sarcopenia? A redução da massa magra, da força e da função. Que acontece muito, principalmente em idoso, né? Pessoa idosa, não somente em idoso, mas, por exemplo, a pessoa teve um Covid e ficou acamado, entubado 30 dias na UTI. Você pode ser uma pessoa jovem, mas reduziu tanto tua massa muscular, reduziu tanto tua força, que tu não consegue mais, por exemplo, nem ir no banheiro tomar um banho. Então, perdeu função, né? Então, está instalado um processo sarcopênico. Qual é a única forma de sair do E a processo obesidade sarcopênico? sarcopênica, o que que é? A gente vai chegar lá. A perda de massa A muscular obesidade sarcopênica nada mais é do que um indivíduo que tem a obesidade, mas o indivíduo também tem a redução da massa magra, a redução da força e a redução da função, né? Então, quando você vê um indivíduo que tem super obesidade, ele tem um braço com uma circunferência enorme, mas aquela circunferência de braço enorme, o tecido muscular estriado esquelético é muito baixo relacionado aos outros tipos de tecido que nós temos no nosso corpo. Então, está instalado ali a obesidade sarcopênica. Baixa massa muscular, baixo nível de força e alto grau de gordura. alto grau ou excesso de gordura, né, grave. E quando esse indivíduo faz a cirurgia bariátrica, por incrível que pareça, o que mais me preocupa é o processo de hipertrofia. Ou, pelo menos, o processo de manutenção da massa magra. Não sei se vocês têm noção, mas vocês sabem quantos quilos essa pessoa que fez a bariátrica ela perde no primeiro mês? A média. No primeiro mês. Vocês têm 15? noção? 15 a 20? Varia ali entre 8 e 12 quilos. É, O que é alto. se for para um limite assim mais superior, vai 15 quilos no primeiro mês. A gente já teve casos. Imagina, porque eu não imagino uma peça de gordura, ela é mais ou menos em volume, assim, né, em metros cúbicos, com mais ou menos um volume como esse aqui, 1 quilo de gordura. Tu perdeu 12 desses de dentro de ti. Então, tu imagina que pelo próprio peso que tu perdeu, tu vai ter menos carga, estresse mecânico, né? E aí a massa magra não tem como, ela vai embora também. Então, nesse processo de emagrecimento, o que a gente mais se preocupa é
perder gordura e pelo menos manter a massa magra. Então, a gente, nesse primeiro período, temos que colocar um treino de força para Depois que de quanto tempo já pode treinar? com 15 dias, por incrível que pareça, as pessoas têm, tem medo, né, e tal, tem até no meu Instagram. Com quanto tempo a gente pode treinar? 15 dias a gente já estimula, justamente por esse nosso maior receio. E perde muito peso, mas se perder peso, emagrecer, perdendo massa magra, isso não é saúde, isso não é saudável. Então é importante o treinamento de força e seguir um protocolo seguro, né? Não é qualquer coisa. A gente fica até brincando aquela coisa. É melhor fazer qualquer coisa do que fazer nada? Não. Existe um protocolo para isso. Existe um passo a passo para isso. Mas que o treinamento de força, da forma mais segura que é a musculação, é muito importante para que ele mantenha pelo menos a massa magra. Então, 1 mês depois ele voltou lá para. 2 meses depois ele voltou lá para a minha reavaliação. Se ele reduziu o percentual de gordura e manteve a massa magra, isso para a gente é um motivo de estrelinha no peito. Né? Se ele aumentar a massa magra, lindo, incrível. Mas se ele manter, é melhor. Porque esse processo hipertrófico é muito importante. E nada mais é do que o aumento da área de secção transversa do músculo, né? Então imagina que você tem um volume muscular, esse músculo ele aumenta não pelo número de fibras musculares, mas pelo volume dele, né? Pelo aumento da área de secção transversa. Então, na E aí o Elton vai falar muito, muito bem disso, na tenho hipertrofia, certeza. Elton, para já emendar, não acontece o aumento da quantidade de célula muscular. A célula fica maior, é isso? Esse processo do aumento da quantidade de células é chamado de hiperplasia. Sim. E eu queria reforçar uma coisa que o Bruno falou, que muita gente diz às vezes assim, né? É melhor fazer isso do que não fazer nada. Às vezes é melhor É não melhor não fazer fazer nada do nada, que fazer um exercício que não seja o indicado, né? específico, né, para aquela Específico. condição ou para aquela pessoa. Certo, o que é hipertrofia? Hipertrofia é um processo normal de várias células do corpo, a gente pensa só na célula Inclusive no tecido muscular. adiposo, né? O tecido adiposo, ele hipertrofia e o infeliz ainda é hiperplasia, Hiperplasia, né? dependendo da área do corpo. E é uma característica que é quase que específica de alguns tecidos, dentre eles o tecido adiposo, essa capacidade de hiperplasiar após o período maturacional. Na fibra muscular isso não é frequente, a menos que a pessoa use certos tipos de recurso, mas a gente está falando do processo fisiológico natural. Na fibra muscular, o que é que acontece? É dividido em basicamente 3 passos, que eu vou tentar aqui resumir Que é bem complexo. que são bem complexos. Vai lá. Eu tenho um processo inflamatório, que pode ser decorrente do treino ou de outros fatores externos. Eu tenho células quiescentes, ou seja, células adormecidas, que são chamadas de células satélite, que nada mais são do que células tronco, que, mediante fatores inflamatórios, elas se ativam, mediante os outros fatores do corpo, que são sinal de que aquele tecido precisa de mais massa muscular, elas migram e proliferam, elas se multiplicam. Aí eu tenho vários reguladores disso, desse processo, né? Só dessa caminhada da célula até a fibra que está liberando esses fatores pró-inflamatórios, eu tenho diversos agentes. Eu tenho agentes pró-inflamatórios, eu tenho o IGF, eu tenho a testosterona influenciando, eu tenho a, As a- próprias miocinas, né? as miocinas, O próprio lactato, hoje em dia, tem lactato. algumas pesquisas com indução de miossíntese proteica, né? Estou tentando me lembrar a miostatina. Tem a miostatina, que é um regulador da própria fibra muscular, que é liberado constantemente para evitar que a fibra cresça em excesso. Aí diminui-se a liberação desse peptídeo. Aí o que é que acontece? Essas células migram, doam seu núcleo e recompõem aquela face que está Danificado. danificada. O núcleo nada mais é do que um local que tem informação genética. E o tecido muscular, a fibra muscular, é uma célula polinucleada, ela tem vários núcleos. Então, o que é que a pesquisa mostra? Que precedendo um processo de crescimento muscular, eu tenho um aumento da quantidade de mionúcleos. Que é a hiperplasia. Não, Não é é hiperplasia. o começo da hipertrofia.
eu já tenho a informação genética para fazer mais unidades É como se tu contráteis. tivesse uma fábrica e tu aumentou o número de Operário. operários, né? Pronto, eu tenho mais operários para me fornecer, para potencializar aquele crescimento da fábrica. Eu tenho a informação gênica ali. Isso quer dizer que o músculo vai crescer? Ainda não. Eu preciso de algo que sinalize para que esse núcleo libere, né, o RNA mensageiro. E aqui a gente não está falando de qualquer proteína, porque o núcleo ele armazena a informação de proteínas, mas quando a gente está falando de hipertrofia muscular, a gente está falando de actina e principalmente de miosina. Elas compõem mais de 90% Do volume do, muscular. do Da volume proteína muscular. intracelular. Isso. É porque síntese proteica, o pessoal sempre confunde síntese proteica com hipertrofia, né? Síntese proteica você tem a todo momento acontecendo lá, tipo, a cada mês todas as proteínas do teu antebraço são diferentes das de um mês atrás, né? Não necessariamente o processo de síntese proteica vai estar relacionado ao processo de hipertrofia, mas necessariamente o processo de hipertrofia vai precisar de síntese proteica, certo? Certo. E esse aí é o final do processo, né? O que é que eu tenho? Esse é o começo do processo, eu fico com mais mionúcleos. O meio do processo, eu preciso de fatores transcricionais sinalizando para esse mionúcleo produzir mais actina e miosina, né? Falando dos transcricionais, é aquele o RNAzinho mandando informação genética lá Isso. pro. A transcrição é aquele processo onde eu sinalizo para o gene produzir mais daquele gene específico, mas eu ainda não tenho a proteína. Eu ainda não tenho a proteína. O que é esses fatores de transcrição? Aí eu tenho o mais famoso de todos, né? Só porque é voltado para a hipertrofia, eu tenho vários fatores de degradação proteica. Mas o mais famoso é o complexo mTOR, né? mTOR 1 e 2, que são ativados por transdução mecânica, por IGF. Eu vi um influencer muito famoso falando da relação da testosterona com o processo do mTOR. Aí eu pensei assim, isso é redundância de sinalização, porque a testosterona ela já sinaliza direto Direto naquele no núcleo. miolúcleo, né? Aí eu fui procurar na Inclusive, o literatura receptor do androgênio da testosterona é diretamente direto no no miolúcleo. meu. E eu fui procurar uma informação sobre aquilo, não achei nada, então eu acho que foi vozes da cabeça Foi o que dele, dizem né? que o músculo, ele você não perde músculo, ele só fica desinchado, ele só desincha quando Ele você para de perde. treinar. Esse daí é pior. Esse daí diz que a gente perde só glicogênio É, Ei, quando o você músculo. para de treinar, o músculo continua no seu corpo, ele só perdeu glicogênio e ele deu uma só uma murchadinha. murchada, né? Ele confundiu com o processo de carb-up do fisiculturismo. O cara faz associação por alusão, que a gente chama, né? Pega uma coisa que acontece e faz uma extrapolação que não tem nada a ver Porque com no fisiculturismo, antes de subir ao palco, tem uma supercompensação de isso. carboidrato para Faz um carb-up. poder dar realmente essa sensação De mais de cheio. pump, né? E você De pula mais um cheio. pouquinho de água também, né? Pula. Claro, Quando o você come carboidrato puxa carboidrato, muita você água, né? precisa de uma molécula de água para quebrar o carboidrato. A gente normalmente estoca 6,3 milimoles de glicogênio e durante a depredação, o cara tá com uma dieta muito baixa em carboidrato, isso cai para 4 e alguma Ou coisa. seja, Quando você supercompensa, o corpo realmente, literalmente, o nome é esse, porque ele supercompensa, ele bota mais do que ele tinha. E para fazer essas pontes de glicogênio, são pontes de hidrogênio, né, que ligam à Uhum. glicose, precisa de água. Ele chupa a água do meio extracelular. Isso somado ao atleta não estar bebendo água e nem tomando sódio para puxar a água de volta para o meio extracelular. É por isso que dá aquele aspecto De maior, né, e ainda seco. Aí eu tenho essas vias de sinalização que vão dizer para os mionúcleos lá, construa, transcreva. Aí eu tenho a mais nova teoria, mais nova, mas tem 3 anos, né? Que é o processo final. Do que adianta eu ter mais mionúcleo e ter mais fatores de transcrição sinalizando para produzir RNA mensageiro? Cadê a proteína? Aí a nova teoria, que foi proposta por um pesquisador que é brasileiro, foi proposta não, foi melhor desenhada por ele, que é o Vandré que é a Cavalcante, tradução, né? é a tradução.
é aumentar a quantidade de ribossomos. Ribossomo É o que justamente faz a proteína. a organela que faz a síntese proteica, né? Isso mesmo. Então, o que os estudos estão mostrando é que eu tenho muito essa migração de células satélites num período pré-maturacional e Célula satélite é aquela que está adormecida. a que está adormecida, a que vai doar o núcleo, né? Que vai doar o núcleozinho. Mas que a hipertrofia não é dependente só disso, porque eu vou ter um teto dessa quantidade de migração. O que vai influenciar após esse período transcricional, né, esse período pré-maturacional, é a quantidade de ribossomos que eu vou ter e a capacidade, então, de sintetizar mais E o proteínas. ribossomo está dentro do núcleo? Não, está próximo. Então, então, porque tu estava falando que a célula satélite vai doar o núcleo dela para o Isso, tecido muscular, né? isso. Só que os E onde é que o núcleos, ribossomo entra na história? o ribossomo, ele pega aquele RNA mensageiro e outra enzima, né, que é a RNA transferase, ela vai trazendo blocos de aminoácido, lendo aquele RNA mensageiro e montando no ribossomo a nova proteína. E onde é que o treino de musculação entra nesse processo? Lá no começo, quando ele manda uma sinalização para inflamar o. Mas E o também treino também é capaz de aumentar o número e a eficiência ribossomal. Isso. Quer dar. Não, pode falar, pode falar. Ele influencia nos três processos. Ele tanto faz os fatores pró-inflamatórios para ter a migração da célula satélite. Eu tenho mais núcleos agora. Esse núcleo a gente não pode lembrar daquela célula que tem O ovinho. um ovinho aqui, não. Esses núcleos do músculo, como o músculo, a fibra tem quase 90% só de proteína, ele fica quase na membrana, eles são superficiais. Aí próximo a eles eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que é onde ficam os ribossomos. Aí é bem próximo mesmo. Eu tinha até um colega de doutorado que ele disse, eu nunca vi um ribossomo numa fibra muscular. Tá aqui o trabalho da USP e aí mostrava, né? Esse trabalho do Vandré é bem legal. Ele faz um esquema que o nome desse processo que o Elton está falando é o processo de mecanotransdução, né? Isso. O nome do processo é esse. Que é essa Processo transcrição do RNA. mecanotransdução, ou seja, é um processo que vai desde o estresse mecânico até a transcrição e a tradução gênica, né? E esse estudo do Vandré é bem legal, porque ele Bacana. ele tem uma figurinha, né? Que ele Fala mostra a isso diminuição desde o de um, início, aumento do desde o outro. início. É bem legal. Aí o Bruno tocou no ponto da mecanotransdução. A gente tem vários. Entenda o seguinte, ó. Nosso corpo ele tem uma baseline. Aquele fator que você falou de epigenética, ele é melhor referenciado como fenótipo, que é a informação genética do tamanho que o seu músculo tem que ficar e os fatores externos que podem contribuir para ele ficar maior ou menor. Mas eu sempre vou ter uma base. Tanto que um cara que é sedentário, ele pode manter lá seus 32 de braço, se a genética permitir, 35 de braço, se a Fala, genética então, permitir. qual é a importância de ter uma genética apropriada para a construção de massa muscular contra um cara que não tem? Como que vai ser a diferença de De hipertrofia de resposta? cada um, de resposta hipertrófica? O cara que tem a E, genética. tipo, o pessoal no fisiculturismo, desculpa te cortar, fala muito disso. Puta, sei lá, o Ramondino tem uma genética muito boa. Puta, o que é, na prática, assim, ter uma genética muito boa? No fisiculturismo, na verdade, a genética não é só a de construção de músculo, né? Eu preciso também de uma genética de receptores de Receptor hormônio, androgênico. para ter uma resposta do hormônio melhor, porque eu vou ter pessoas que têm uma genética excelente de massa muscular, aí tomam um bocado de droga e nem aumentou tanto como aquele fulano E que era pode um ter uma primo, genética para ser super sensível a efeito colateral, por exemplo. que é a outra genética que é necessária, o tanto de tempo que você aguenta tomar constantemente o hormônio. Então, para o fisiculturismo, eu preciso dessas três características, mas para o crescimento natural, não. Eu vou ter alguém que tem uma baseline ampla por fatores genéticos e ele atinge facilmente esse tamanho muscular que, para os nossos conceitos, vai ser considerado grande ou pequeno, né? Depende do momento que você vive. E ele vai responder bem à dieta, à suplementação e ao treino de força.
Cara, pra fazer. Então a gente já viu por que que a musculação é importante no processo de hipertrofia, no processo de emagrecimento. Tu quer falar. Isso é um ponto bom pra tu falar, comentar, Brunão. Eu vejo muita gente que quer emagrecer e deixa o treinamento de força em segundo plano. Segundo A galera prioriza lá uma bike, um HIIT, puta, corrida que tá na moda pra caralho agora. Tu concorda com isso? Tu acha que o foco, o cara quer emagrecer, tem que ser fazer um cardio, um HIIT mesmo? Ou, porra, vai pra musculação, vai levantar Na minha peso? opinião, era para ser o contrário, né? Mas tudo bem. Eu Mas, assim, também. Por que que tu acha que deveria ser o contrário? hoje a gente tem como o principal fator, o principal método de treino para aumentar o dispêndio energético, eu vou ser mais técnico Pode ser, falando fica à assim, vontade. porque prometer emagrecimento é muito complexo para a nossa área, né? É complexo porque o que eu posso prometer para o meu cliente é o melhor treino possível para que ele consiga gastar mais calorias e ele consiga fazer essas transformações fisiológicas que o Elton falou, biogênese mitocondrial, biogênese ribossomal, qualidade, né, da leitura, da tradução, né, gênica para formação de nova proteína. Isso o treino consegue fazer. Mas eu não consigo te dizer assim, olha, eu Vai te perder prometo tanto. emagrecimento. Porque tu Porque tem concorda outro que eu fator posso fazer. importante associado Tem aí, né? muitos outros fatores importantes. O comportamental, que é a compulsão de alimentar. Né? Eu posso fazer o melhor treino possível Tava para ontem no você. rodízio de pizza, ó, pô. Então, imagina que eu vou fazer o melhor treino possível. Tu foi ali comer um Big Mac, tu foi para um rodízio de pizza. Fudeu. Então, tu acabou, entre aspas, não com o efeito fisiológico do treino, mas a nível de restrição calórica, tu acabou com esse processo que é muito importante. O déficit calórico ele é muito importante para o emagrecimento. Não é só isso, mas ele é muito Não é só importante. isso. Não é só isso. Eu vou anotar isso que depois a gente fala sobre isso, porque, puta, todo mundo fala que, cara, quer emagrecer, deve ser Tem que ter calórico. déficit calórico. Beleza. Ele é muito importante, ele é um dos processos mais importantes, mas não é só isso. Pode Tá? continuar teu raciocínio, Até depois eu porque puxo. quando a gente aumenta o número de mitocôndrias, aumenta o número de ribossomos, a eficiência do ribossomo, a eficiência da mitocôndria, mesmo assim eu consigo ter uma resposta interessante com o treino. Mas o déficit calórico é importante, mas não é só ele. É isso que eu queria chegar. E aí, levando para esse sentido, imagina que eu posso fazer o melhor treino do mundo, mas se o meu aluno ele realmente tiver um comportamento alimentar ruim, é complicado. Então, por que eu defendo muito a musculação hoje? Não é nem pelaquela história de quanto mais músculo, mais calorias eu vou gastar. Esse é um Fala grande muito disso, mito né? também. Que é o efeito térmico do músculo. Então, assim, na verdade, é o efeito da atividade física, né? E no gasto energético, a gente tem o efeito térmico dos alimentos, nós temos a atividade física e a taxa metabólica basal. Onde que eu Essa posso, influenciar. né? Onde que eu posso mexer? No exercício físico, mediante a legalidade da nossa profissão, Sim. né? Só que qual é o problema, né? Obrigado. É que para cada quilo de músculo aumentado, eu só tenho representado 13 quilocalorias por quilo de músculo. Imagina, Calma. ó, se eu aumentar 1 quilo de músculo na minha taxa metabólica, né? Tá. Na minha O resposta teu gasto calórico metabólica, basal vai subir em 13 calorias. 13 calorias, 13 quilocalorias. Imagina que se eu aumentar 10 quilos de músculo, é difícil. 130 calorias, que puta. Que não é nada. É um iogurte que o cara toma. Tu acha que um iogurte que o cara toma, acho que já representou isso. Entende? Então não é porque eu aumentei mais massa muscular, eu vou gastar mais energia e isso vai impactar diretamente no emagrecimento. Não. É no processo, nesse processo miogênico que a gente estava falando. E aí, qual é a melhor metodologia hoje quando a gente pensa em emagrecimento, né? Ou em aumento do dispêndio energético? É unir o exercício aeróbio na mesma sessão de treino. Na mesma sessão? Na mesma. Eu faço em duas, por Pois exemplo. isso é chamado de treinamento concorrente antigamente. E hoje a gente tem chamado isso de combined training, né? O treinamento combinado. Porque antigamente se dizia que era concorrente porque um iria atrapalhar o outro, né? resultado do outro. Hoje a gente tem até um termo novo muito utilizado na nutrição, que é a recomposição corporal. Que o que é isso? É reduzir o percentual de gordura e aumentar ou manter a massa magra ao mesmo tempo. Então a melhor forma de fazer isso é treinamento combinado. E aí eu falo com muita propriedade porque eu investiguei isso no meu mestrado e investiguei isso no meu doutorado.
O importante é que você faça isso na mesma sessão de treino ou até 6 horas depois, é onde a gente consegue o máximo possível de eficiência O que de muda? gasto energético. Pode entrar, pode ser técnico. Aumenta essa parte do dispêndio energético da sessão de treino. Eu vou gastar mais calorias na sessão de treino quando eu faço combined training. Independentemente da ordem, que foi isso que eu investiguei. Se eu vou fazer o aeróbio antes, se eu vou fazer o aeróbio depois, se eu vou fazer o aeróbio intercalado com a musculação, a ordem não importa Mas no processo de emagrecimento. Então, né? que é o que a gente, Tem eu muito vou isso. levantar. Se eu fizer, por exemplo, 40 minutos de esteira antes do treino de musculação, o meu nível de glicogênio para ser usado no treino de força vai estar mais baixo, Mas minha você não performance vai está cair, pensando então. nisso. Você está pensando no processo de emagrecimento. Tá? Você não está pensando Não, no mas de processo... todo jeito vai diminuir performance, eu vou gastar menos caloria porque eu vou fazer um treino menos Não, intenso. não vai. Isso a gente tem estudos, tem outro colega meu que investigou isso através Calorimetria indireta. calorimetria indireta, que é através das trocas gasosas, né? Então a gente não tem diferença. Se eu faço o aeróbio antes, eu vou melhorar mais o meu VO2, meu consumo, minha capacidade de consumir, metabolizar e transportar o oxigênio. Não melhora. Aumento de massa muscular antes ou depois? Não Então, nem para melhora. hipertrofia não tem Nem para diferença. hipertrofia, nem para o processo de emagrecimento, no percentual de gordura, enfim. Tu acabou de mudar. Só existe um estudo no mundo que fala isso e que foi feito somente em membros inferiores, não foi para membros Porque superiores. usa muita coxa, né? É a relação da força. Porque força, para o que você quer investigar, né? O desfecho. Força é uma coisa, hipertrofia é outra. Uma influencia na outra? Sim. Mas força é a capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão. E se eu fizer um exercício, lembra, predominantemente aeróbio. O que é um aeróbio? É um exercício que é, de certa forma, de leve a moderado até falar técnico, tá? Até o limiar 2 ali, né? Então, o exercício aeróbio... Até uns 85, 80% da capacidade respiratória, é isso? Mais ou menos 80, né? 80. Mais ou menos 80. Eu não gosto muito disso porque é muito variado. Por exemplo, um maratonista pode chegar a 92 e ele está ali dentro do limiar. Mas, enfim, quando você faz o aeróbio antes, intercalado, circuitado, ou depois, a ordem não importa. Nem para emagrecimento, nem Nem para hipertrofia. emagrecimento, nem para Caraca. hipertrofia. Tá? Para força, existe um estudo mostrando que para membros inferiores pode ter essa influência. Existe um estudo de 1980 também do Rickson, né? Que fala que foi feito, aí esses indivíduos começam a perder força. Então, na força, se você tem um powerlifter, sei lá, um atleta de força, talvez isso possa influenciar. Mas o que é que a gente deseja? Emagrecimento. Né? Que é o emagrecimento? Aumento da oxidação de gordura, com diminuição da lipogênese e com o aumento ou manutenção da massa magra de maneira sustentável. Para mim, isso é emagrecimento. E quando a gente pensa nesse processo, fazer a força e o aeróbio na mesma sessão é o método mais eficiente, independentemente da ordem. Essas são as recomendações da literatura. E por que é que a gente começou esse papo, tu falando que prefere que o cara comece fazendo... Que ele dê mais prioridade para o treinamento de força, para musculação, do que necessariamente para o treinamento cardio, para emagrecer? Tem algum assim, motivo? Ambos têm suas adaptações fisiológicas importantes no processo de emagrecimento. Ambos, né? A nível de densidade mitocondrial, a nível de aumento de massa muscular, a nível de atividade de mionúcleos, né? Então, hoje eu consigo, por exemplo, com o aumento da massa muscular, aumento do número de mionúcleos, aumento do número de mitocôndrias, isso aí vai influenciar diretamente no dispêndio energético. Mas, ao mesmo tempo, né, no treinamento aeróbio, eu consigo aumentar mais o meu débito cardíaco, né, isso influenciar diretamente aí nos volumes de hipertrofia excêntrica e concêntrica cardíaca, aumentar o meu gasto calórico, eu aumentar também o tempo de exercício, Capilarização. né, capilarização, que é a angiogênese, né, que é o aumento dos vasos sanguíneos, enfim, ambos são muito importantes. A gente tem que acabar com essa história de que o cardio, né, que é um erro já chamar cardio, né, é o exercício aeróbico. Inclusive agora nós estamos fazendo o cardio, né? Dormindo a gente está fazendo o cardio, porque o coração não para, né? Enfim, então o exercício aeróbio, ele tem a sua função. O exercício de força, ele também tem a sua função. E ambos juntos é a melhor estratégia para potencializar o emagrecimento, sem sombra de dúvidas, tá? Essa é a ideia. E não ficar tipo,
eu quero esse, porque esse é melhor, porque tem até estudos mostrando que em pessoas idosas, só treino de força, só aeróbio ou combinado, o combinado sempre foi melhor na redução do percentual de gordura do que um só isolado, do que o outro só isolado. Publicação de New England, né? Uma das maiores Isso, tipo, revistas. considerando o mesmo tempo, Na né? área Tipo, médica. 1 hora de musculação, 1 hora de cardio, Cardio, Aeróbio, pô. É. Corre, e 30 corre. minutos, e 30 minutos dos dois. 30-30, né? 30-30. Senão o volume de treino vai ficar muito grande por sessão, né? E Tá o muito CrossFit, grande, pessoal, o que que você tem alguma opinião, tem alguma explicação metabólica diferente do que a gente tem conversado aqui? O Bruno é um especialista em É. CrossFit. Que não gosta de Não é isso. É o pessoal do CrossFit, eu fiz uma postagem porque saiu um estudo mostrando que a musculação era mais segura, né? Meta-análise, não, desculpa, meta-análise que falou foi outro rapaz. Uma revisão sistemática, que é um tipo de estudos que eu vou ser assim bem Pode ser, genérico, tranquilo. tá? Que compila vários Pega resultados, vários estudos, vê os estudos deles e dá um estudo falando dos Isso, estudos. dá um Aham. parecer final. E mostrou que a musculação era o exercício que tinha a menor taxa de lesão e tal. E por isso a gente lá no hospital utilizava como a musculação como método de exercício resistido prioritário para quem estava saindo da cirurgia. E que a gente indicava somente o cross 90 dias depois e tal, porque o cross tem suas funções Tem um interessantes. movimento mais explosivo, mas mais que multiarticular, existe existe estabilidade de core, Mas né? você sabe que Exatamente. tem alguns, né? Não vou generalizar, que eles é quase uma seita, né? Aí perseguiram o Bruno, Me foi. perseguiram, ficaram me com chamaram raiva de de ti, calabreso lá e tal, mas assim, Te chamaram eu de sou, calabreso, eu sou muito velho. científico, né? Então, assim, eu gosto muito a gente, né? A gente tem essa característica e eu admiro muito o Elton por conta disso. E assim, eu não sou, que fique bem claro, eu não sou contra o CrossFit, né? Pelo contrário, o CrossFit, por exemplo, é uma excelente metodologia de treino resistido, às vezes até mesmo treino combinado, porque Combina muito. Eu são faço exercícios cross e combina que eles muito. misturam treinamento predominantemente aeróbico com treinamento de força, com movimentos cíclicos, acíclicos, né? Enfim, que é bem interessante para aumento de dispêndio energético. Aí eu acho top, eu acho muito legal quando bem feito, né? É a mesma história Para do potencializar que a gente estava falando o antes, né? emagrecimento. Né, qualquer coisa é melhor do Do que que não fazer nada, né? nada, né? Os exercícios eles podem ser vistos como ferramentas. Alguns têm melhor aplicabilidade. O CrossFit tem um excelente nível de aderência. O pessoal se motiva a estar praticando por ser feito em grupo, por ter E é aquela competitivo, né? competição Ser entre competitivo, eles. né? Pronto. Eu posso não ser o melhor no CrossFit, mas naquele movimento específico eu sou bom. A gente tem um colega, foi meu aluno, acho que foi aluno do Bruno também, o Guilherme. Guilherme era Sim, Guilherme crossfiteiro. Lisboa. Ah, era, não sabia não. Era Guilherme era crossfiteiro. crossfiteiro. Ai, que E legal. o Guilherme, ele é muito uma das sub-áreas da educação física. Sub-área não, grande área da educação física, uma área base, é a cinesiologia e a biomecânica, né? E o Guilherme, eu fui professor dele de cinesiologia, ele já se destacava na época e ele é um excelente analista do movimento. Um E aí, entusiasta da um biomecânica, da entusiasta. mecânica do movimento, Cara, estudioso da legal pra mecânica do trazer pra movimento. cá. Aí É eu bem vou legal. mostrar esse corte para ele, porque eu nunca entendi como é que ele gosta tanto de analisar movimento e defende o CrossFit. Mas, brincadeiras à parte, é porque na tentativa de executar repetições a mais, o gesto técnico, ele fica defasado às comprometido. vezes, né? E é por isso que não seria indicado para certos públicos se for feito do jeito que é pregado, As né? aulas coletivas, sem com pouca supervisão, com exercícios complexos, né? Imagina você fazer que é um snatch, né? Um exercício que você vai tirar a barra do chão e vai levar acima da E cabeça. quando tem que agachar no meio do Que é um caminho. exercício, me corrija, tá? Se não for, que é oriundo do levantamento de peso Isso, olímpico, é né? LPO. extremamente técnico para fazer Técnico aquilo. e extremamente complexo. E aqui é uma coisa para que todo mundo está assistindo a gente, que é assim, ó, técnica não combina muito com fadiga, né? Não. Técnica, capacidade técnica e fadiga, quando você instala a fadiga, você, por diversos fatores fisiológicos, você vai perder a qualidade da técnica. Perfeito. E aí o que é que vai acontecer? Pode haver um maior risco de lesão.
né? Pode. Pode. Bem destacado. É Nesse bem estudo destacado, que tu pode viu, eu não haver sei. um maior risco de lesão. Aí, pensando nisso, imagina, um super obeso que nunca fez atividade Bruno, física, só com licença aqui, entende? É bem rapidinho. complexo. Até porque a obesidade em si, ela já muda a antropologia daquele paciente. Ele já tem alguns movimentos comprometidos pelo excesso de Sem peso. dúvida, sem dúvida. Aí se eu coloco, A sobrecarga lombar deve ser gigante, né? Porque o centro de gravidade está todo para baixo. pronto, E esse pra é um frente, do né? para Pra frente, está frente. anteriorizado, né? Esse é uma das consequências. Tem um estudo recente falando, porque durante décadas, né, foi prescrito exercícios predominantemente aeróbicos para a pessoa que tinha sobrepeso ou obesidade. Aí mostrava a marcha do obeso, como ela é comprometida por causa do Marcha sobrepeso. pro A pessoal é o marcha, Marcha é a caminhado, o né? ato caminhada, de andar. o ato de andar. O pé achatado por causa do sobrepeso, que é uma condição que é até clínica, é até preciso correção quando é uma pessoa não obesa. Então, Aquelas botinhas que o pessoal usava isso, antigamente, que né? tem aquela correçãozinha para fazer a cavinha do Do pé. pé, o arco plantar. Toda sobrecarga que tem quadril, joelho, é muito dependente do jeito que você pisa, da amplitude do movimento que você faz. E, consequentemente, o obeso ele já tem essas alterações mecânicas, né, biomecânicas instaladas, e você colocar um exercício que tem excesso de movimentação, cujo objetivo não é a técnica em si, mas a quantidade de repetições que você vai executar naquela técnica, e que você fadiga rápido e o obeso fadiga ainda mais rápido, porque ele tem uma sobrecarga extra por causa dos fatores pró-inflamatórios, aí é como o Bruno disse, é potencialmente, não é uma regra, não quer Exato. dizer que a pessoa vá se lesionar, mas tem mais chance dela se lesionar fazendo Assim como esse se a movimento. musculação for mal prescrita, né? Esses dias eu Sim. recebi um vídeo daqueles programas Quilos Mortais, né? Então, dentro do ambiente de musculação, o profissional foi lá e passou um polichinelo, na verdade, para um indivíduo que tem super obesidade, 300 quilos. Então, foi na hora a lesão no Senhora. joelho, né? Então, Ligamento cruzado anterior vai pro a caralho. questão, né, não é, em si o Bruno é contra isso ou contra aquilo, aí virou aquela coisa de 90 mil visualizações o vídeo, Caramba. né? Aí tem aquela, é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada. Eu também não concordo, porque isso é um tiro no pé do profissional de educação física, né? Se é melhor Imagina, fazer qualquer coisa, para qualquer que eu um. vou contratar um personal se é melhor fazer qualquer coisa, né? Então, outra coisa que Aqui, mas é porque você está sendo isso aí vai estimulando o muito na linha do feito é sedentarismo, melhor do que tá? perfeito, será que não Né? é? E, assim, mais ou menos dentro dessa linha, né? Mas, por exemplo, às vezes é melhor não fazer nada do que fazer qualquer coisa. Se o indivíduo tem É. obesidade e miocardite, ele não pode nem treinar. Ele não pode nem fazer um teste cardiopulmonar de exercício. Se ele fizer, ele aumenta o risco, né, de ter um problema cardíaco, né? Na hora. Então, Tu não é falou, qualquer coisa. tu tinha comentado, Bruno, e isso é óbvio que é verdade, né? Que a fadiga é inimiga da técnica. Mas no treinamento de musculação, tem uma técnica que é para fazer isso, né? Que são a falha, as A repetições roubada, forçadas, uma repetições roubada, forçadas. né? O Elton primeiro. Isso tem embasamento científico que a roubada, a repetição forçada, alguma coisa assim, gera estímulo hipertrófico maior do que sem terminar a série antes disso? Não, Resumindo minha pergunta, é porque eu viajo pra caramba. É preciso treinar até a falha? Ou você para na submáxima? Onde que você para? para hipertrofia não. Tem isso aí nasceu nas brigas dos anos 50, 60, sobre a metodologia mais indicada para musculação. Foi um período em que as revistas, a revista na época é como se fosse o Instagram hoje, né? Foi uma briga para ficar mais Só que popular, aí demorava mais, não escalava muito, né? Pelo vender menos. produtos, cada revista patrocinava um tipo de campeonato de fisiculturismo. E nesse contexto, tinha um americano chamado Joe Wade, que foi o padrinho do Arnold Schwarzenegger, e tinha outro americano chamado Arthur Jones, que ele treinava o Sérgio Oliva, que era um grande fisiculturista cubano, que até o neto, não, o filho dele é fisiculturista hoje.
Joe Wade, ele era um defensor ferrenho das técnicas volumosas de treino. E o Arthur Jones, um defensor ferrenho. Técnicas com volume, exemplo, Não, eu drop tô tentando lembrar o set, nome daquele cara que tem umas pernas grandona, um é fisiculturista da o década de... Tom Plate. Tom Plates, é. Tom Plates. Ele fazia uns... Não sei se você já chegaram a ver uns vídeos Já. dele treinando, uns... O Elton aí sabe tudo da história do ele fisiculturismo. Inclusive tem tem um até um livro, livro né? sobre Tem um ele. livro sobre ele. Deitava na extensora e fazia pra cima. Técnicas volumosas, né? Um É. discípulo das ideias de Wade. Vários métodos de treinamento que ficaram bem populares porque o Arnold ganhou do Sérgio Oliva, e isso era o que dizia qual era o Que era melhor, né? melhor técnico, né? Melhor treinador. Vários métodos de treinamento que a gente utiliza hoje, como super série, série pirâmide, Quer dar uma explicadinha bisete, rapidão do que é cada um trisete. desses? Super série, por exemplo, o que que é? Super série é você combinar vários exercícios de um mesmo grupo muscular. É Como fazer se fosse um combo. uma rosca alterna, uma rosca direta e uma rosca martelo, por exemplo, Isso. cabeça. Aí depois começaram a definir por segmentos, né? Bisete, aí eram 2 exercícios do mesmo grupo. Trisete, Trisete. 3 exercícios do mesmo grupo. Agonista, antagonista. Eu treino um músculo e depois eu treino o músculo contrário a ele. Tudo isso prometendo hipertrofia e a maioria dos benefícios desse tipo de treinamento, eles vêm de referências anedóticas, né? De ouvir falar. Isso é muito importante, né, cara? Muita coisa do senso comum É senso é comum. só anedota e o pessoal incorpora aquilo como se fosse a ciência falando. Via de regra A não ordem é, dos né? exercícios que a gente acabou de comentar aqui é isso. Referência anedótica. Anedótica. Empírico, né? As pessoas iam aprendendo e precisa ter, até ser estudado, realmente precisa ter esse passo. E os métodos mais intensos, como tinha um método chamado DTA, do tortura agonia. Sério, esse eu não conheço. Aí tinha o Heavy Dirt, né, que o Esse já é Dorientes mais. usava. Aí a técnica roubada, eu consigo fazer um número X de repetição, aí depois eu tenho que roubar para fazer algumas repetições a mais. Tem gente que começa desse jeito, né, o treinamento. São 10 roubos até a Mas nesse execução. caso aí, sempre o Ah, indivíduo ou seja, querendo não funciona pra aumentar o hipertrofia. estresse A ideia é tensional e metabólico, entre aspas, né? Eu não gosto muito de dividir sobre o que é tensional e metabólico, mas é o aumento, você prolongar o estresse. isso. Quando vai ficar parado, quando bem feito, né? O método roubado, a pessoa tem que ser experiente para fazer isso, Sim. né? Então imagina, o Elton é um fisiculturista, tem uma experiência enorme com treinamento de força, ele quer prolongar aquele estresse fisiológico, aí ele vai utilizar uma repetição parcial, ele vai utilizar um método como esse de roubada, Ou ajudado, né, ou, também. ou ajudado, né? Aí um indivíduo começando agora Já começa já treinando assim. começa treinando desse jeito. Aí são coisas diferentes, mas mesmo assim, puxando lá do assunto, pô, a exigência técnica para isso é muito menor do que a exigência técnica de pegar uma barra do chão e levar acima da cabeça. Entende? Porque geralmente vai ser uma flexão e extensão de cotovelo, né? Geralmente vai ser uma adução ou uma abdução de ombro, né? Geralmente vai ser uma adução horizontal, no caso do supino. Então não tem tanta técnica específica assim, tem uma técnica, né? Mas não é levar a barra do chão acima da cabeça várias vezes em um movimento super multiarticular, enfim. Aí sempre teve essa discussão, melhor metodologia de treinamento, quando na verdade é basicamente o que o Bruno está dizendo, né? É eu forçar um pouquinho mais, eu enganar um pouco meu sistema nervoso central para ele trabalhar um pouquinho mais. E essa intensidade, ela tanto pode ser conseguida com séries mais prolongadas ou séries mais curtas. Inclusive, um estudo recente, eu achei impressionante esse estudo, porque ele furou a bolha. Eu dei uma entrevista para um canal de televisão, acho que era TV Cidade, e uma matéria no diário sobre isso, sobre o que é que hipertrofia mais, repetição. Acho bacana, né? As pessoas com curiosidade sobre algo que era tão específico antes, né? De um grupo.
E esse estudo mostrou, foi um estudo muito bem feito. Ele tem um erro metodológico, né, que já eu vou explicar e responder a tua pergunta. Ele foi muito bem feito, ele não viu diferença significativa entre utilizar volumes altos ou utilizar intensidade mais alta. É só para deixar todo mundo bem claro. Volume alto é uma quantidade maior de repetição, Isso. intensidade alta é um volume maior de carga. Eu coloco mais Quilagem, carga e, né? consequentemente, eu não consigo realizar tantas repetições. Mas Aí- entre aspas, temos que ter cuidado com isso. É, Porque volume é muito complexo, né? Mas, assim, sim. seria outra temática, assim. Outra- Nesse caso, é restrita a essa ideia A geral, ideia né? de repetições séries, né? Aí ele usou métodos de avaliação bioquímicos, né? Essas vias de sinalização que a gente estava falando, quantitativo de mionúcleos, nível de P70S, P70 é 6K. S6K, que é quem é o transcritor de verdade, né? Não é o emitor. E avaliou principalmente a ressonância do músculo, mostrou se aumentava mesmo, né? Um teste visual de verdade. Então, foi um estudo muito bacana. Só que o estudo, ele equalizava as amostras pela falha. Então, na verdade, não é que um não tenha superioridade sobre o outro. Desde que eu treine volume até a falha, eu treine intensidade até a falha, os participantes tiveram o mesmo resultado. E a falha e trabalhar com reserva de repetição. O que os artigos mais recentes estão mostrando é que não é necessário treinar sempre até a falha. E se eu treinar sempre até a falha, eu posso ter até prejuízo. Você vai entrar em overtraining. Tem um prejuízo do processo hipertrófico. Então, não é necessário treinar sempre até a falha. E eu posso obter a falha através de diferentes metodologias de treinamento para ser aquele dia. Tu falou não é necessário treinar sempre até a falha, mas aí nesse caso, não é necessário que toda série eu chegue até a falha, não é necessário que todo exercício eu chegue até a falha, que Não, todo eu dia... eu posso passar quanto é períodos. bom de falha eu ter num treino? Vou fazer 8 séries de peito, quantas dessas eu chego Essa na pergunta falha? aí, ela está começando a migrar para o treinamento, né? Para É, como a gente periodiza a gente ia chegar na um treino, periodização, né? assim. Como a gente periodiza um treino. Não é necessário treinar até a falha durante várias etapas do treinamento. Eu posso separar etapas específicas, etapas que podem durar meses, mas eu não recomendo que durem meses, né? Que podem durar um mês, semanas de treino bem mais intenso, Aí faz um sempre até a deload. falha, e alternar até por sessões mais leves, né, de treinamento. Faz um treininho mais fofo. Faz parte treinar fofo. Essa questão da falha, né? A gente tem um dos caras que mais pesquisam sobre a ciência do treinamento de força, né? É o Brad Schoenfeld, né? Então, tu vê Sim, sim. toda variável de treino, Como é o quem- nome dele? Brad Schoenfeld. A mesma, todas essas variáveis de treino. A ordem dos exercícios faz diferença na hipertrofia. A carga, a quilagem ou o volume faz diferença na hipertrofia. Até as revisões sistemáticas, meta-análise, é quase tudo dele, né? Então, assim, é interessante essa questão da falha e a última revisão que saiu, mostrando que indivíduos iniciantes e para quem treina força, não chegue até a falha. Iniciante Aí, não o- precisa, aí o Elton falou sobre as escalas de repetição de reserva. E para quem está assistindo é muito interessante a gente falar assim, olha, deixa 2 de reserva, deixa 1 de reserva, deixa 3 de reserva. Tem um cara Ainda chamado... conseguiria fazer mais um. Tem um cara chamado Bradley, esqueci o sobrenome dele, é um americano, que ele fala sobre repetições estimulantes. Olha como é legal isso. Já eu vou lembrar o sobrenome dele. Ele fala que só existem 5 repetições estimulantes. O que é repetição estimulante? Aquelas 5 que vão ser capazes de induzir a via de sinalização proteica, né? AKT, mTOR, P76K, núcleo da célula, que o Elton explicou muito bem. Então, exemplo, ó, se eu deixar 6 de reserva, nenhuma das repetições foram capazes de induzir. Você está treinando fofo. Exemplo, eu coloquei uma carga, né? E 100 quilos no leg press, né? E a pessoa faz 10 repetições. Aí eu fui lá no leg press e falei assim, olha, eu duvido, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou 3 meses de aula grátis e tal, para tu fazer o máximo de repetições. A pessoa fez 25. Isso já aconteceu na Você vida deixou real. 15 de reserva. Deixou 15 de reserva. 15 de reserva.
Ou seja, aquele treino que ela estava Não fazendo, valeu de nada. Valeu, mas porra. as repetições não eram estimulantes suficientes para, né? Eu tenho Era finalizações suficientes para adaptativas. aquela sinalização para a síntese proteica ser interessante. Olha que legal. Então, uma dica muito Pô, e como é que boa na prática a gente sabe isso, hein, Brunão? Porra, é porque muito simples. Deixa 2 de reserva. como que eu sei o que diabo é 2 de reserva Eu na vou falar prática? assim, quantos... Terminou o treino, treino não, desculpa. Terminou a série, você vai fazer um supino, colocou a carga, sei lá, 60 quilos. Aí você fez. Terminou, fala assim, quantas tu faria? Aí, a mais, até tu falhar, aí tu vai falar assim, Mas pra descobrir se eu tenho que fazer pelo menos uma até a falha, não é? não, mas você tem uma noção, né? Você consegue ter Com uma o tempo de noção, treino né? tem. Você consegue ter uma noção. Poxa, eu faria mais 6 para não aguentar mais. Então, você está treinando, aumente um pouquinho a carga ou aumente o número de repetições. Ou seja, Entendeu? a falha uma condição essencial para você chegar no processo hipertrófico. Não, a falha não é uma condição necessária. Até porque se eu deixar 2 de reserva, eu não cheguei na falha. Tá. 3 de reserva, eu não cheguei na Tem que ser falha. pelo menos 5 de reserva, né? No estudo que Pelo menos 5 de reserva. Mas não arrisca tanto para Tanto para baixo. Não, vamos deixar Deixa 2 2 ou ou 3 3, né? também, né? 2, 3 é interessante. E aí, quando a gente pensa em treinabilidade, né, quanto mais treinado, mais que não é só tempo de experiência, tá? Treinabilidade na musculação é tempo de experiência com aquilo, tempo de treino, o tempo de destreino, a qualidade O técnica, shape conta para né? fazer a treinabilidade? Tipo, como é que eu sei quanto... Uma pergunta aqui, foi alguma influência desse que fez em alguma live. Como que eu sei qual é o nível de treinamento? O quão... Se a pessoa, de treinabilidade, o nível de se ela é treinabilidade. iniciante, É intermediária, legal, esse avançada. estudo que é do pessoal da o quê? UFRJ. Sei lá, quantidade de tempo, Tu já viu esse estudo? Não. É bem legal. quantidade de Já, tempo, deixa eu nível responder de essa outra conhecimento primeiro que eu vou teórico. para essa daí. Vai lá. E aí, a gente, iniciantes, né? Não é necessário chegar até a falha, mas deixar ali 2, 3 de reserva, tá? Que não é ser tão fofinho. Olha, deixar 2, 3 de reserva é treinar. toda Você já repetição. está sentindo muito bem. E quando o indivíduo ele é treinado, parece ser importante, na última revisão que saiu, que em algumas séries de 1 ou 2 exercícios é importante chegar até a falha para indivíduos treinados. Na última série de Uma um ou dois série exercícios. na última série de 1 ou 2 exercícios. Bom, E normalmente eu faço. quando Intuitivamente você eu já fazia trabalha com baixas cargas, né? E o número de repetições muito alto, 40, 50, 60% de um RM, é muito importante você chegar próximo ou na falha. Quando a carga, né, quilagem, ela é muito baixa, tá? É importante você chegar muito próximo à falha. Em relação ao nível de treinabilidade, tem um estudo que é lá do pessoal da UFRJ, do Belmiro, sabe? O pessoal Sim, ali, eu vi o estudo. que ele identifica Eles o vão nível tá de aqui. treinabilidade. Eles vão estar aqui comigo no Eu evento entendi, agora. Eu vou estar no evento agora que eu vou dar aula, Eu falei com o Walter Kraus. que e, vai estar aqui também. ele ia dando pra vir, só que no finalzinho teve um choquezinho de agenda pra ele vir aqui conversar com a gente Massa. sábado. Muito bom profissional. E o que eles fizeram? Existem 5 critérios para a gente identificar o nível de treinabilidade desse indivíduo. Se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado ou se é atleta. Inclusive, para pesquisa, isso é muito legal. Então, por exemplo, eu tenho que levar em consideração o tempo de experiência com a musculação, o tempo de treino ininterrupto, o tempo de destreino, o nível de força, certo? E a qualidade técnica dos exercícios. É assim que eu sei Ou se o seja, cara é o corpo treinado não ou não. importa. O shape não Não, o importa. shape não importa. Talvez importe lá para o fisiculturismo, Avaliação. para avaliação, para o campeonato, né? Não, Mas olha, às vezes eu tenho. Quanto tempo de treino tu tem? Fala para mim. eu? É, Cara, porque no geral vai 2 anos, talvez 2 anos, 2 anos mas e meio. ininterruptos. Olha como é Acho que diferente agora, essa pergunta, né? desde setembro, Olha talvez. como é diferente. Então, ter uma experiência de treino de 10 anos não quer dizer que você treinou 10 anos de forma ininterrupta. Não. Então, quanto tempo ininterrupto? Quanto tempo de destreino? Qual o teu nível de força no supino, no agachamento, numa remada? Eles analisam isso. Então, tem lá os níveis, né? 1 ponto tanto do teu peso corporal. Então, através desses 5 critérios, a gente consegue dar o teu status de treinabilidade. É muito legal esse estudo, é muito massa. Né? Foi feito por pesquisadores brasileiros na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente falou muito aqui de quantidade de repetição e carga, né? Tem outra, certamente tem várias outras, né? Intervalo de descanso, mas Sim. tem uma
E, pessoal, vocês, por favor, vão filtrando tudo que eu tô falando, porque tudo que eu sei é vindo de internet e de conversa de mesa de bar. Então, pelo amor de Deus. Eu escutava muito quando dava aula em academia, era todo dia. Mas Então, hoje a gente tem até mais respostas, né? Tem muitos estudos sobre isso, né? mas Sobre as variáveis que influenciam na hipertrofia. uma delas que eu queria falar é a cadência, né? Porque eu via muito falando que era bom fazer o exercício bem cadenciado, porque você aumentava o tempo sob tensão que o músculo estava exposto. Mas eu vi outra pessoa falando, e fez muito sentido, que não importa o tempo sob tensão, importa o tempo sob alta tensão. Então, você pegar um halterzinho de 8 quilos e ficar fazendo bem lentinho, puta, o É estímulo outro vai ser... método de treinamento, o super slow. Super slow, né? vai ser um estímulo muito baixo em relação a você pegar um halter de 16 quilos e fazer com velocidade normal, né? Então, qual é a importância que vocês veem aí para cadência no treino? Qual é o nível de cadência? Ajuda no processo hipertrófico mesmo? Ou só, tipo, se só faz normal, controla o movimento? Como é que vocês colocam isso aí? Quer falar, Wellington? Posso falar? O detalhe é que, além de ter poucos estudos sobre esse assunto, isso tem muito a ver com o nível de adaptação, principalmente neuromuscular, que a pessoa tem. Provavelmente, o evento que vai causar maiores adaptações é aquele que a pessoa está menos adaptado a fazer, porque vai trazer uma série de adaptações, né? Uma série de necessidades específicas para o músculo, para resistir, né, àquela carga. Ou seja, o cara que é habituado a treinar de determinada forma e começa a treinar super lento, ele tem esses processos adaptativos que podem gerar hipertrofia, e o cara que é adaptado a treinar super lento e começa a treinar com mais cargas, ele também tem essa resposta adaptativa. Então, tem muito de uma adaptação, porque quando você vai ver nos estudos, eles vêm com faixas pré-estabelecidas e elas não condizem muito com o que pode ser aplicado em sala de aula. Eu não consigo pegar todo um espectro de possibilidades de tempo sob tensão em relação à carga e botar num desenho experimental. Tu tá conseguindo Sim, sim. entender? Mas o que a literatura trazia, porque a literatura trazia Mas alguma calma, coisa calma. sobre quase tudo, né? É difícil pegar, sei lá, cinco grupos de 40 pessoas e faz demorando 3 segundos na excêntrica, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. O que existe como usual, a fase excêntrica controlada, demorando um pouco mais do que a fase concêntrica. Isso por volta de 2 segundos a fase concêntrica, 3 segundos a fase excêntrica. Só que quando tu vai ver isso na prática, cara, é uma eternidade. Porque quando a fadiga chega também, você já não consegue mais, de forma até neural, controlar isso, né? controlar. E até tem esse Mas tempo tem- muito curto, tem um tempo de que o Mas cara tem aperta no... estudos com isso que pode ser chamado de velocidade também, né? A velocidade do Sim. movimento. Porque o que é a cadência, né? É o tempo em que você vai ficar em uma contração. Imagina que você vai fazer uma flexão de cotovelo, tá? Então, eu vou fazer aqui para ficar mais Vai lá, fica à visível, vontade. né? Quem tá ali. Então, eu vou considerar aqui como uma isométrica, que é uma contração sem movimento, o tempo de uma ação concêntrica, o tempo de uma isométrica de novo e o tempo de uma excêntrica. Então, até por isso é colocado assim, ó, o tempo de 0, 2, 0, 3. Então, quando você vê assim, ó, 0, 2, 0, 3 é 0 de isométrica, 2 de concêntrica, 0 de isométrica, 3 de excêntrica. Então, durou 5 segundos uma contração, um movimento. Hoje nós temos uma revisão sistemática do Brett Van Feld que fala sobre velocidade de movimento e hipertrofia. E nessa revisão ele mostra que inclusive recebeu eles reconsideraram, né? Ele falava que uma repetição não há diferença entre 0,5 segundos a 8 segundos para a hipertrofia, Caramba! né? E eles até adequaram isso para 2 a 3 segundos até 8 segundos. Ou seja, cadência é bullshit. Ou seja, se você leva, independente da cadência, de 2 a 3 segundos para realizar o movimento, até 8 segundos, se o volume estiver equalizado, não há diferença Se na for ao hipertrofia. mesmo tempo.
Ou seja, Entendeu? é só não fazer super lento e nem fazer, tipo, mega explosivo. Exato. Ou muito rápido. Mas até eu considero hoje, né? Até entre aí. Imagina que tu vai fazer uma repetição. 1 segundo e voltar 2 é rápido isso. 1 segundo é explosivo, Uhum. né? Então, você fazer rápido entre ali 1 segundo e 8 segundos, não há diferença na, na literatura, mostrando que não Que há note diferença a na hipertrofia. hipertrofia. Agora, os métodos super slow, tem um método russo, cara, que estou tentando lembrar o nome, que eu esqueci. É um método que você passa mais de 10 segundos por repetição. Eu esqueci o nome desse método. É um método, mas eu vou me lembrar até o fim aqui. É tipo, é um super slow. Mas fazer, por exemplo, esses 10 segundos na última repetição, na fase excêntrica, por exemplo. Tipo, você tá fazendo costa aqui, aí sobe devagarzinho. Puta, eu gosto de fazer isso, Tá, não. não sei te dizer se isso, porque não Não é, tem né? estudo sobre isso, mas a gente Eu sei consegue que ver por pela causa. velocidade, né? Aham. Então, pela velocidade de uma ação, né, de uma repetição, a gente tem já essa métrica na literatura, né? A gente tem essa métrica na literatura ali entre, vai lá, 1 e 8 segundos, se o volume for equalizado, Tá suficiente. tá suficiente, tá? Porque imagina tu fazer 10 segundos, 10 segundos seria isso aqui, ó. 2, 3, É. 4. Deixa ele terminar agora. Tu imagina o quanto isso deve ser chato para você fazer isso Eu, né? Não Aham. tem isso. tanto eu como o Bruno, a gente acaba trabalhando muito com os mesmos tipos de curso. Então, eu e ele ensinamos hipertrofia, emagrecimento, e eu tive no interior recentemente com uns métodos de treinamento. Eles piram, adoram, né? É, eu Ver e a tava parte, lotado, hein, o tava curso. lotado. Parte prática eles amam, né? Aí fui mostrar o Super Slow, peguei um peso, um cotonetezinho, botei foi 15 segundos. Aí tipo A assim, menina tava quase chorando fazendo. é um negócio complexo, né? Então, assim, cara, eu tô querendo muito lembrar o nome do O nome método do método russo, russo, eu né? não, mas eu vou Tem um lembrar. tipo de treinamento chamado método russo de É, treinamento. mas eu esqueci o nome aqui agora, mas é um Tu super sabe que os slow, autores mas são russos, né? Só que essa metodologia russa era você pegar um exercício multiarticular e fazer 10, só treina ele. Você vai treinar a perna, por exemplo, você vai fazer só agachamento. Só que são Qual é a 10 eficiência? séries. Fala aí, Walter. Qual é a eficiência disso? Tipo, eu quero fazer um treino só de quadríceps, eu vou fazer 12 séries de agachamento, todos com Massa. bonitinho, ou então pode até sair de mesmo, fazer só o treino só de peito, fazer só supino reto, que pega vários feixes do peitoral. O que que tu acha disso? Vamos pegar historicamente, né? A gente tinha uma cadeira extensora para quadríceps, Tá ruim agachamento, de tempo aí, Bruno? Qualquer coisa sinaliza aí. tinha Tem 15 minutos. uma mesa flexora e gradativamente os aparelhos foram evoluindo e tendo mais mudanças de ângulo. A pergunta seria o seguinte: eu preciso fazer exercícios diferentes para um segmento corporal? Aí o que a literatura mostra é que eu posso ter adaptações Mentalizadas. compartimentalizadas. Pronto. Eu posso ter secções do músculo com adaptações diferentes, inclusive adaptações hipertróficas, como resposta a movimentos diferentes. Que são Até os feixes musculares, por exemplo, no peito. não, Não? dentro do mesmo Ah, feixe. nossa. E, inclusive, dentro do mesmo movimento, se eu fizer alterações nesse movimento. Exemplo, agachado até 90 graus, agachado a fundo. Aí tem estudos que mostram uma hipertrofia mais proximal, mais próxima ao quadril, ou mais distal, mais próxima ao joelho, nos diferentes músculos do quadríceps. Não é no segmento todo, não. Uhum. Nos diferentes grupos do quadríceps eu tenho. Então, essa é uma justificativa para eu ter uma variação de movimentos por causa da possibilidade de uma adaptação não uniforme caso eu utilizasse um movimento único e igual sempre, né? A ideia do método é mais fadigar. É por isso que tinha, né? Um dia de perna, aí eu tinha uma série de treinamentos só de agachamento, que é um dos exercícios que mais exigem, né, do praticante de musculação.
Tanto que um fator de estresse, às vezes, é simplesmente pegar esse exercício que é mais difícil, que o cara diz assim, eu não consigo mudar a intensidade do meu treino. Alguém falou na internet que eu preciso ter sobrecarga. Às vezes você mudou a posição de um exercício mais Já. difícil, você já colocou sobrecarga ali. Você tentou aumentar um pouquinho mais a amplitude, você já colocou uma sobrecarga ali. Não necessariamente é sempre peso ou mais tempo de academia. Pequenos detalhes que você muda podem trazer adaptações ao exercício, né? Aí tem outro estudo bem interessante, que é do tríceps, um grupo fazendo testa, tríceps na testa, Uhum. e um grupo fazendo supino, e Supino fechadinho, é o supinho. supino tríceps mais fechadinho, e mostra aí esse é muito bem feito, muito bonito, né? Porque ele mostra por ressonância também, ele mostra o ventre do tríceps tendo hipertrofia segmentada. Quando você fazia o supino tríceps mais proximal, quando você fazia o tríceps testa mais distal. Tem um estudo agora que saiu 2022, né, do Mael e colaboradores, né? Eles compararam o tríceps de forma alongada, né, que chama tríceps francês, e o tríceps no pulley, um músculo em comprimento ótimo, né? Então, um músculo em comprimento mais alongado, um músculo em comprimento ótimo. Aí, por exemplo, dentro do próprio tríceps, o nome é tríceps porque são Três cabeças. três Três cabeças, três cabeças. origens, né? Então, quando eu estou mais alongado, a hipertrofia na cabeça longa do tríceps foi maior do que a hipertrofia na cabeça longa do tríceps nesse movimento. Mas nesse movimento é que pouca gente fala isso. Né? Ah, a hipertrofia do tríceps foi maior na cabeça longa. Na cabeça lateral, esse A cabeça movimento, lateral é essa daqui, né, né? que seria mais ativado quando eu estou no movimento, tá? Dentro do comprimento ótimo. Então, para você ver, né? Dentro de exercícios diferentes, a gente consegue agora a moda é essa, né? Hipertrofia regional, né? Ou não Regional. uniforme, né? Do músculo, né? Dependendo até mesmo do comprimento que ele se encontra, do tipo de contração. Por exemplo, tem estudos no leg press, uma perna fez só concêntrica, a outra fez só excêntrica, por exemplo, né? É um estudo controlado. E aí o que é que acontece? Uma perna mesmo foi o controle da outra, né? E aí o que é que a gente vê? Que na parte proximal quem fez só excêntrica teve mais hipertrofia. Quem fez só a concêntrica na parte distal Distal. teve mais hipertrofia. Então, e antigamente isso, a excêntrica é melhor do que a É, concêntrica. Talvez porque era avaliado só em um pedaço do músculo, né? que era beneficiado pelo aquele tipo de movimento. Que o Elton Vocês falou. Olha gostam, que nível de complexidade, né? vocês gostam de avaliar exercício por eletromiografia? Existe alguns. A Tem gente tem utilidade. Eletromiografia é o nome, né? utilidade, né? Tem Mas a gente não pode dizer que quanto maior a atividade elétrica do mais músculo, é Porque mais hipertrofia. hipertrofia, aqui, por né? exemplo, você só contrai, se você colocasse os Os eletrodos, eletrodos. já ia estar sinalizando, mas pô, não tem Tem, sobrecarga nenhuma sendo feita. tem dois Então, pontos interessantes aqui, né? Primeiro, complementando essa parte da hipertrofia segmentada, é Quem possível. quiser comentar um pouco de hipertrofia segmentada regional, fica à vontade também. Pronto. Eu posso ter alteração no ângulo de penação do músculo. Eu não tenho adição de. Provavelmente não tenho, né? Porque muda só o ângulo de penação. Um músculo penado, ele aumentando o ângulo naquela região e ficando hipertrofiado, porque fica mais eficiente com aquele ângulo. É uma questão mecânica, né? Uhum. E em relação a. Eletromiografia. Pronto, eletromiografia, ela tem sua utilidade, mas eu não posso atribuir os resultados de hipertrofia. Eu não posso nem dizer que um músculo é mais solicitado no movimento porque ele está com atividade elétrica maior. Aí era esse exemplo que eu Por queria causa dar, da ó. conexão neuromotora, talvez? E por causa de insuficiências musculares. O... Se é mais fraco no bíceps, está fazendo remada, vai recrutar mais do bíceps do que das costas, é isso? Eu posso usar um exemplo com o bíceps, mas eu vou usar um exemplo do quadríceps Vai que lá, fica à vontade. fica bem visível. Uhum. Na cadeira extensora, quando eu estou sentado, o quadríceps só tem um músculo que é biarticular, que é o reto femoral. Além da extensão do joelho, que as outras porções fazem, ele faz flexão do quadril. Quando eu estou sentado, meu quadril já está fletido, o que é insuficiência ativa
é quando eu encurto o músculo em torno das articulações que ele cruza. Ele cruza mais de uma articulação, eu estou encurtando nas duas. A atividade elétrica dele vai dar enorme. E ele é provavelmente um dos que está menos contribuindo naquele movimento de extensão, porque ele está insuficiente. No próprio agachamento isso acontece, né? O reto Acontece. femoral é pouquíssimo atingido, né? Por causa da Hipertrofiado flexão. no agachamento. Mas na cadeira extensora ele já é muito. A cadeira extensora pega mais o reto femoral ou o vasto lateral? Pela mecânica, ela solicitaria mais o vasto lateral, porque ele é o que está mais pré-estirado. A gente pode pensar nos músculos como elástico, preso a um ponto e puxando na sua direção. Que é o tendão, né? No caso é o tendão patelar. Aquele músculo que já está mais estirado, mas tudo isso é muito dependente de características anatômicas também. Uma pessoa com um quadril muito largo, aí é que a tensão é maior mesmo. Então, provavelmente, quem está contribuindo mais É o vasto lateral ali, né? e o que a gente vê Mas o reto empiricamente, femoral né? é bem ativado na cadeira extensora, até mesmo na angulação do tronco também, né? É, Então tem estudos mostrando que a angulação do tronco, né, a 40 graus, né? Porque geralmente ela fica 80 graus, né? é. Aí 80 graus, 40 graus em zero, que seria lá embaixo, 40 graus foi a maior atividade no. Aí só a título de curiosidade, né? Porque é muito bacana a gente estar É falando muita sobre isso, coisa, né? né, cara? É muita coisa. É muita coisa. Aquela levantadinha que tu dá na cadeira extensora, que o Tudo personal colado, E né? colar o quadril do... é justamente o reto femoral, É pra tentando ficar ativar mais mais pro reto ativo, femoral. ele tentando ficar numa posição onde ele pode contribuir Então, mais com o movimento. Então, se eu tirar minha lombar do banco da cadeira extensora, eu vou recrutar mais o reto femoral do que o vasto lateral, é isso? Não, se tu tirar ela ficar mais reto, É, não, pelo contrário, tem que ficar mais inclinado. mais inclinado para ativar mais o reto O Elton falou, femoral. ele vai estender mais, esticar mais, né? Tá. Foi o que eu falei, né? A 80, a 40 e a 0 graus como se fosse uma mesa extensora. Tu consegue imaginar uma Consigo, mesa extensora? Aí, cara, o Mas não é tão solicitado quanto ao 40 graus. personal querendo mostrar serviço, vai lá e taca a mão no quadril do cara, ó. Tá. Aí a gente tem a neuropercepção, né? Aquela área pode ficar até mais ativa porque o cara tá Tá tocando. tocando, é verdade. É tipo quando o cara tá aprendendo a fazer o puxadão nas costas, ele só sente o Aí bíceps. prende aqui as costas. Né? Aí o simples fato de você tatear o músculo e mostrar aquele músculo se encurtando, você tá ensinando para ele a ação muscular. Você tá criando no aluno Tá criando a percepção consciência sinestésica. corporal nele, consciência sinestésica, o nome mais técnico. Você tá criando essa consciência nele e ele começa a sentir. Ah, agora eu tô sentindo um dorsal também. Aí o personal vai lá e taca a mão no quadril. no quadril, Nossa. mesmo em cima do reto femoral. Aí, pessoal, vamos se encaminhando aqui pro final. Sempre no final eu gosto de fazer um quadrozinho. É rapidinho, prometo. De verdade ou mito, eu vou falar umas frases aqui, aí vocês vão dizer se concordam ou não, né? Se é verdade ou se é falso. E aí dá uma explicação rápida se quiser, senão só pula. Muitas das respostas pode ser depende, viu? Pode. Verdade, mito ou depende, pode ser. Mas Tá. via de regra vai ser verdade ou mito. Certo. A gente estava conversando aqui antes do Bruno chegar, né? Exercícios isolados são mais eficazes para hipertrofia muscular do que exercícios compostos. Tu responde, eu respondo. Respondo. Mito. É assim, mito, né? Exercícios isolados, tanto os isolados quanto os multiarticulares hipertrofiam. Inclusive, isso é uma grande discussão na literatura de um autor específico, né? Então, assim, hoje o Brasil como está polarizado, né? Quem acredita nesse autor e o grupo que acredita no outro autor, né? Então, inclusive foi até receber um retracted, foi um estudo O estudo foi que retirado da comparou revista. isolados com multiarticular e mostrou que o multiarticular tinha a mesma eficiência do que os isolados. Não, né? Então, não é que o multiarticular é melhor do que o isolado e nem que o isolado é melhor que o multiarticular. Ambos são importantes no processo da hipertrofia. Tá? Treino de musculação deixa as mulheres masculinizadas. Quer responder? Posso. Mito. 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 É engraçado que as mulheres, puta, eu não quero treinar braço que eu vou ficar muito forte. Porra, eu tô Como se tentando tivesse esse essa- negócio há 3 anos aqui, não E tô já chegou para mim conseguindo. assim, ó, olha, Bruno, não passa muitas repetições. Olha, eu não quero treinar
pra ficar. É porque eu fico com minha massa muscular cresce muito rápido. Todas têm uma tendência a Né? ser bodybuilder, né? Impressionante. Aí eu falei assim, ó, eu só quero fazer repetições de 15 a 20, porque queima, né? Aí a gente vai para a literatura, tudo que a gente discutiu aqui, poxa, mas 15 a 20, se for feita ali até a próxima fala, vai hipertrofiar tão quanto. Aí a gente fica olhando assim, meu Deus, né? O nível de ignorância, assim, das pessoas, né? O uso de cintos e acessórios de suporte durante treino de musculação pode enfraquecer a região estabilizadora do core. Usar aquele cinto para Ele selecionou cada pergunta, né? Assim, o uso de cinta, essa é bom no depende. Depende. Essa é bom no depende, vou dar uma explicação. Se é se é uma pessoa iniciante, intermediária, que está pegando um peso que não é tão considerável, sim, né? Aí eu acho que sim, não há necessidade. Nós temos o transverso abdominal, que é um músculo que é como se fosse uma cinta abdominal, né? Então, quando você coloca aquela cinta, parede você do está dando abdômen. essa informação. Ei, relaxa aí, porque a cinta vai fazer o trabalho por você. Agora, tu imagina strongman, campeonato de strongman, o cara vai levantar 600 quilos, é um carro. O cara vai levantar um caminhão. Já viram aqueles campeonatos? O cara vai, um levantador de peso olímpico que vai tirar a barra com mais de 100 e tantos quilos de cima, de baixo até acima da cabeça. Aí é diferente, né? Aí sim, aí a cinta se torna necessária. É ser usada nos momentos quando específicos. estiver realmente pesado. É a mesma após coisa do strap, o pessoal usa strap, pô, se usar strap Pronto. vai enfraquecer muito a Não com pegada. 10 na barra, né? Cara, tinha cada lenda sobre o strap também. Ó, o strap não é para ser usado em qualquer momento, não. Aí eu, mas tu não acha que é o momento, não? Minha mão não tá mais segurando no É puxador. tipo isso. A cinta, eu não sei se tá assim hoje, pelo menos eu não observo mais na academia, mas também vejo teve uma pouco. época que era moda, né? Aí a pessoa usava do começo ao Apertava final do todinho. treino, usando aquilo, esmagando o cara sem respirar, até atrapalha o desempenho. Essa eu tenho que contar essa história. Tem um aluno na faculdade que falou assim, professor, mas se eu usar a cinta vai reduzir o meu Dilatação risco de abdominal. desenvolver doença cardiovascular. Aí eu, por que não? Porque vai reduzir minha cintura, quadril, Ah, né? relação A relação cintura-quadril, né? cintura-quadril, oh, meu Cara, Deus. mas Essa se ele relação... fez consciente, foi inteligente, né? Agora, se ele acredita nisso, é preocupante. Porque a métrica, realmente, se você diminuir ele vai diminuir, mas ninguém está mostrando isso, né? Tem que ser a redução não pela cinta, mas da gordura visceral, abdominal. Aí eu queria, pra finalizar mesmo, eu queria que cada um deixasse aí uma mensagem, um resumão, tipo, uma mensagem que eu queria que toda pessoa pudesse ter a oportunidade de escutar. Qual seria essa mensagem? Treino de força é seguro. Agora, sempre procurem, e isso aqui eu vou dizer em qualquer local que eu for, sempre procurem um profissional formado, um profissional habilitado. Muita gente dá exemplos, mas o cara é formado e fez isso. É muito mais fácil você achar alguém comprometido dentro da área, que tem um órgão que fiscaliza, regulariza, e que caso ele não seja ético, pune com a cassação da carteira, do que encontrar pelo Instagram avaliando pelo corpo da pessoa. O corpo da pessoa, o resultado que ela tem, o exercício que ela faz, a dieta que ela faz, o que ela toma, funcionou para ela. A que custas ninguém sabe. Então não sair imitando isso aí que pode ser perigoso para você. Use esse influencer como um estímulo para você melhorar a sua saúde, melhorar a sua estética, mas procure alguém especializado para fazer esse serviço. Brunão. Sem dúvida, assim, eu vou muito por esse lado, né? Então, procure um profissional habilitado e para que esse profissional aumente a sua segurança na hora da realização do exercício. A gente não está falando nem pela segurança do profissional, né? É pela segurança do próprio utente, né? Do próprio indivíduo que está realizando o exercício físico. E que a gente tenha a possibilidade de ser menos instagramável, né? E mais ciência na área do treinamento de força. Você viu que todas as perguntas que você fez, ou para mim ou para o Elton, teve resposta baseada em uma evidência. Nem sempre a gente vai conseguir isso na área do treinamento de força, né? Mas sempre que a gente conseguir isso, procurar profissionais que mostrem, poxa, a gente viu que a angulação do tronco, a gente viu que o tipo de contração, a velocidade de contração, a gente viu que ter menos gordura, mais gordura, depois de cirurgia, pós-cirurgia, tudo isso influencia diretamente na principal palavra que nós devemos falar para todos vocês, é a segurança do treinamento.
Sim. né? Então, se eu pudesse deixar uma palavra final, era essa: procure um profissional habilitado que proporcione para você uma maior segurança. E quando eu falo segurança, eu falo na eficácia também, né? Então, porque eu costumo dizer que todo treino vai gerar um estresse no seu corpo e que esse seu corpo vai responder esse estresse e vai conseguir determinado nível de resultado. Mas daqui a 3 meses, você chega a um nível de platô que você não consegue mais evoluir. E aí a gente vê a rotatividade de personagens, né? Poxa, eu vejo o personal. Estava treinando com o personal, daqui a 3 meses está treinando com outro personal, daqui a 4 meses está treinando Cliente com outro personal, rotativo. daqui a... O cliente rotativo. Por quê? Porque provavelmente aquele profissional, ele só faz sessões de treino, ele não se preocupa com a tua segurança, com a tua periodização, com tudo que você pode deixar o treino mais seguro, eficaz e motivador para que você tenha uma longevidade e um resultado. Então essa é a minha Quer deixar aí uma palavra rede final. social, o pessoal te acompanhar, algum canto? Para me acompanhar, né, eu publico muito no Instagram, eu uso meu Instagram para isso, para informar a população, informar os nossos alunos, né? @prof.brunobre, Tu tá com um né? curso aí que vai sair, né? Tu quer dar um... Eu tenho um curso agora que é chamado de Manual da Obesidade e do Emagrecimento. Nós fizemos o curso 1, foi eu e o cirurgião bariátrico que eu trabalho, eu e o médico. Então, falando sobre avaliação e prescrição e ele sobre os tipos de cirurgia. E agora a gente ampliou o curso. Agora é o Manual da Obesidade e Emagrecimento 2. A gente vai ter tipos de dieta, né, com o nosso amigo aqui particular, que é o Nathaniel. Nathaniel. Nós vamos ter um psicólogo para falar sobre a terapia, os tipos de terapia na obesidade. Nós vamos ter um endocrinologista falando sobre os tipos de drogas que influenciam no emagrecimento e no ganho de peso, né? Nós vamos ter o cirurgião bariátrico e eu. Então, assim, Massa. eu costumo dizer que acho que a gente conseguiu fechar um curso muito completo, porque o nome é Manual da Obesidade e do Emagrecimento. Então vai desde dieta, drogas, né, cirurgia, avaliação, treino para essas pessoas que têm essa doença e precisa ser combatida. Quer deixar aí tu... Queria deixar um recado para os profissionais, para eles conhecerem a Associação Nacional de Personal Ah, é Trainer. verdade, eu tinha esquecido de falar isso, né? A É, gente veio aqui de ANPT, né? Ó, Associação Nacional dos Personal Trainers. A gente tem um quadro de professores já cadastrados fantásticos, cursos, palestras, o maior evento de aprendizado continuado, de formação continuada do país, que é o Café com Personal, em parceria com o Conselho Federal de Educação Física. Na associação, eu estou atualmente como presidente da Câmara de. Não é Câmara, ela chama comissão. Estou confundindo. ah, Comissão Científica. Vou te convidar aqui ao vivo para você não poder negar, então para pronto. fazer parte também. A gente tem profissionais do país todo, cuidando dessa parte mais técnica, acadêmica, científica. E convidar o personal, o profissional de educação física, que principalmente esse que atua no segmento do personal trainer, a conhecer a associação. Massa. Obrigado, pessoal, por terem vindo aí. Pessoal, façam aquelas coisinhas de sempre, se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem. Tem o sininho também que tem que assinar. Um abraço, até semana que vem. Valeu.